Chegou leve, chegou diferente, é ela, Ana Carlos, minha gente. Tipo a brisa boa numa tarde quente. Ela vem com papo inteligente, lá de Jundiaí pro mundo se ligar. No canal dela é só chegar e se sentar. Entrevista solta, cheia de emoção, com irreverência e opinião. Não precisa florear, é papo reto. E a linguagem, é do jeito certo. Série Mulheres Pretas, histórias que o mundo precisa ouvir. Estamos no episódio 3. Minha história não começa pela dor. Por muito tempo, contaram as histórias das mulheres pretas a partir das feridas. Mas antes da dor, existem muitos sonhos. Antes da luta, existem ancestrais. Antes da nossa resistência, existe afeto, saberes e muitas potências. Hoje queremos olhar para além das cicatrizes. Queremos conhecer a mulher preta que cria, que ensina, que inspira, que produz cultura, que lidera e transforma muitas vidas. Porque sua história não começa na dor, sua história começa na sua vida. A convidada desse episódio, Silmara Pereira, que é mentora de carreiras, lideranças e palestrante. Olá, Silmara, é um prazer e uma honra tê-la aqui no episódio 3. Olha, eu que agradeço, também aproveito aqui, né, fico muito feliz sempre que eu tenho oportunidades de, assim como aqui, pela segunda vez, porque eu já tive a oportunidade no passado, né, de contribuir compartilhando e aprendendo também, então acredito que hoje a gente vai ter a mesma oportunidade e estou super feliz aqui de poder contribuir de alguma maneira. Se você não é um avexado e uma avexada, eu convido a seguir o nosso canal. Não se aveste comigo, eu sou a apresentadora Ana Carlos, então não perca a oportunidade, nós estamos no episódio 3, já foi o 2, o 1 dessa série de Mulheres Pretas, com alusão ao 25 de julho, né, o Dia da Mulher Preta e Caribenha. Então tem muito conteúdo bacana, além dessa série tem outras também, então eu convido você a seguir o canal e acionar a notificação para sempre que tiver um conteúdo novo, você ter a oportunidade de estar assistindo aqui conosco. Silmara, quando você se apresenta ao mundo, quem é você? Olha, é interessante essa pergunta, porque normalmente a tendência natural que a gente tem é trazer o nosso cargo, o que a gente faz, e claro, eu posso falar sobre isso também, que é o que me move nos dias de hoje, então atuar com desenvolvimento de pessoas, já faço isso há algum tempo, fiz durante muitos anos dentro do corporativo e hoje, de outras maneiras, eu sigo contribuindo com esse desenvolvimento, especialmente desenvolvimento de lideranças. Então, é trazer um pouco, sim, desse... Não tem um crachá necessariamente, né? Não tem um vínculo direto com uma empresa, mas acho que dá para trazer a essência, que é o meu próprio desenvolvimento. Então, posso dizer, uma pessoa que está constantemente buscando ser a sua melhor versão. Aprender, a gente sempre tem o que aprender, mas também me sinto muito preenchida em contribuir com o desenvolvimento de outras pessoas. Acho que é um pouquinho do que dá para trazer, que me representa bem e que é também o que eu faço hoje no dia a dia, por meio do meu trabalho. Silmara, você falou um pouco, bem pouquinho, né, de quem é a Silmara. O que te fortalece para além dessas dificuldades, que a gente sabe das dificuldades que uma mulher preta tem de se colocar dentro dos espaços, além disso, o que te fortalece? Olha, as dificuldades, né, o nosso ponto de partida, que às vezes não necessariamente é lá muito fácil, então tem muita coisa que veio antes, né, muitos percalços, eles acabam sendo, eu brinco que como uma bola propulsora. Acaba que o desafio, a dificuldade, muito do que aconteceu no passado me trouxe até aqui, então, bem ou mal, eu acabo fazendo sempre um exercício de olhar com carinho para essa minha jornada, para os desafios, para as coisas boas, até porque tudo é temporário. As coisas boas são temporárias, os desafios também. Então, eu acredito que o que me move é justamente essa perspectiva de conseguir, naturalmente, olhar para as situações, e principalmente quando são situações desafiadoras, que é mais difícil, mas eu tenho uma tendência natural a olhar pelo menos aplicar uma lente do aprendizado, que é o que essa situação tem para me trazer de aprendizado. Até para evitar repetir ciclos, porque às vezes acontece, né, da gente falar, nossa, estou vivendo aqui a mesma situação que porventura no passado eu estava vivendo e que não era tão positiva. Então acho que é um pouco do que eu consigo trazer
e aplicar intencionalmente a lente do o que essa situação ou o que esse contexto, mesmo que adverso, tem a me trazer de aprendizado para que a partir daí eu siga trilhando o meu caminho, independente das dores e dificuldades. Além de tudo que você relatou que te fortalece, Silmara, quais são as alegrias que sustentam a sua jornada, a sua caminhada, seja pessoal, seja profissional? Olha, é interessante pensar porque eu olho naturalmente para o meu próprio processo, mas eu percebo que muito do que me gera um quê de felicidade, que me gera quase que um combustível para eu seguir, também tem a ver com perceber essa transformação e essa evolução nos outros. Então, eu sou uma pessoa que me sinto como uma eterna aprendiz e isso me motiva muito. Então, não saber de algumas coisas. Que bom, né? Às vezes o sentimento é que bom que eu tenho a oportunidade de seguir aprendendo e evoluindo. Por outro lado, eu vejo que é como se adquirir conhecimento me preenche, mas preenche uma parte que fica faltando alguma coisa. E essa alguma coisa é quando eu também consigo, por meio desse aprendizado, desse conhecimento, dessas experiências que eu adquiro, porque me dão muito prazer, muita felicidade, é conseguir também transformar isso em algum tipo de impacto ou inspiração para outras pessoas, especialmente pessoas negras, mulheres, enfim. Então eu percebo que é um pouco desse lugar da minha própria busca, que me preenche até um determinado espaço ali, mas que eu sinto que também se torna completo quando eu percebo que eu consigo transformar o que eu adquiro de conhecimento, experiências e repertório em algo que também gera transformação na vida ou impacto de alguma maneira na vida de outras pessoas. Quando você fala de gerar impacto, está muito relacionado a propósito de vida, né? Então, eu imagino o quanto gratificante realmente é, o prazeroso, né? Quando você tem isso como propósito, você conseguir perceber que o outro está em evolução, né? A mesma percepção que eu tenho quando eu estava na sala de alfabetização e a criança começa a escrever as primeiras palavras, ou começa a ler, começa a caminhar, e você vê que a jornada daquela pessoa, eu falo que as professoras alfabetizadoras, elas têm esse dom, né? As mães colocam elas no mundo e somos nós que inserimos ela na sociedade, né? O segundo nascimento dela lá, social, é quando ela começa a aprender a ler e escrever dentro de um mundo letrado. Eu acho que é essa mesma sensação, né, Silmara? Perfeito, acho que essa é a melhor definição. Eu percebo que me dá uma satisfação, às vezes, até maior. É engraçado, né? Claro que me sinto feliz e realizada conforme eu avanço várias casinhas, mas eu percebo que tão impactante quanto é justamente esse exemplo que você deu, é de perceber a importância e o impacto, que seja o nosso exemplo, seja as nossas conquistas, os nossos aprendizados, enfim, o quando a gente também tem uma relevância e podemos ser inspiração e fonte direta, né, de impacto no desenvolvimento, no crescimento, seja de uma criança com esse papel tão fundamental e nobre, quando a gente pensa na docência, na verdade, em todas as etapas, né, seja no EJA, quando você está ali, né, adultos ou pessoas que não tiveram oportunidade de adquirir o conhecimento numa fase anterior, ali na infância, adolescência, que seja. Então, eu imagino que esse lugar também ele é muito similar, porque você vê que vai muito além da alfabetização, né, seja no adulto, na criança, o quanto a educação, porque eu já iria para um outro caminho, mas aproveitando muito do que você trouxe, é o impacto que eu vejo também que a educação tem na vida das pessoas, né? A oportunidade que as pessoas não têm de ter o acesso à educação limita, inclusive, a capacidade e o potencial delas sonharem. Por outro lado, ser um agente ativa, né? Professores, docentes, serem agentes ativos desse lugar de alfabetização, de criação de senso crítico, é muito mais do que uma escola permite. Vai além dos muros escolares, eu acho. A nossa jornada, ela traz muitas alegrias, né? Acho que esse propósito de impactar a vida de pessoas é algo incrível e ainda bem que tem pessoas como você que tem esse legado e que está deixando esse legado. Mas, Silmara, conta pra gente qual parte da sua história você gostaria que as pessoas conhecessem mais. Eu acredito que tem um momento aí na sua vida que a Silmara
seja uma dificuldade, uma virada de chave? Qual é essa parte da história que você acredita que seja mais significativa e que você gostaria de compartilhar com a gente? Perfeito. Eu vou ser bem sincera em dizer que, talvez pelo meu perfil mais introspectivo, que eu não sou naturalmente a pessoa que compartilha tantas questões pessoais, digamos assim. Por outro lado, eu já vejo que, conforme a minha jornada, enfim, conforme eu fui desenhando, construindo os meus caminhos, eu percebo também que uma forma de gerar inspiração, gerar credibilidade, gerar autoridade, que é também o que eu busco quando eu me posiciono profissionalmente, implica em trazer não só as coisas boas, porque às vezes é mais fácil a gente dizer tudo que deu certo, todas as jornadas e passos que escolhas que a gente fez e que deram um bom resultado. Então, acho que talvez não tenha um exemplo específico, mas eu percebo cada vez mais a importância de trazer esse lugar mais do humano, ou seja, tem as coisas que não deram certo, e tem várias, e são elas também que hoje eu já sinto um conforto maior em trazer, porque eu sei que é justamente o que muitas vezes vai fazer com que outras pessoas se inspirem. Então, um exemplo a minha primeira formação foi comunicação social com habilitação em relações públicas. Isso, enfim, há bastante tempo, e hoje eu falo que eu atuo há 15 anos, mais ou menos, na área de gestão de pessoas. Não foi a minha primeira formação, e quando eu comento, seja nos processos de mentoria, em palestras, treinamentos, sobre essa transição, sobre esse meu movimento, eu falo, no começo, o plano era não deu certo conforme eu planejei, mas deu certo dentro do que precisava. Então, acho que é um pouco disso, né? Trazer ali aquele bastidor que ele não é 100% perfeito, mas que normalmente é o que mais nos ensina e que, com certeza, ao compartilhar, é o que também pode ensinar e ajudar outras pessoas a cortarem caminhos ou irem por lugares em que, entendi, talvez por aqui não seja o melhor cenário. Então, acho que é um pouco disso, trazer mais humanidade, né? Aquele lugar que não é da perfeição e que não existe, né? Nem no meu caso, nem na vida de ninguém. E eu entendo que é justamente o que ensina, tanto a nós, eu aprendo muito justamente em situações como essa, e eu vejo que tem muito valor em compartilhar também como foram os tropeços para que outras pessoas aprendam, enfim, se desenvolvam a partir disso também. E qual que é esse? Não vai nem compartilhar um pedaço. Gente, a pessoa é bem mesmo, né? Eu que já sou aberta para o mundo, eu sou muito aberta, eu acho, como tem menos aberta. Mas assim, não tem nenhuma uma situaçãozinha que você compartilharia com a gente e que ninguém sabe, alguma dificuldade, algo que aconteceu e que te impactou a ponto, de repente, de você estar trabalhando como mentora de carreiras, não sei, né? Algo desse tipo. Eu comentei sobre esse movimento da transição de carreira, eu estava muito próximo ali eu comecei um pouco mais tarde que a maioria das pessoas na minha primeira graduação, então já tinha ali acho que 23 anos, terminei, não, por questões diversas, acabei não conseguindo entrar na área, né, na área de comunicação, terminei esse primeiro curso com mais ou menos quase 27, então muito próximo ali dos 30 anos, e pensei, preciso fazer o meu movimento, né, então não consegui atuar na área. Dá certo, né? Exato, então eu falei, perfeito, então assim, não deu certo inicialmente, falei, que outras alternativas eu tenho? Então, acho que de uma forma resumida, eu encontrei ali em RH uma possibilidade dentre várias, porque eu pensei, essa é uma área que normalmente dentro das empresas também às vezes olha para a comunicação, então, por mais que eu não tinha tido experiências tão robustas, quem fosse porventura me contratar, poderia olhar e falar, não, ela tem as duas experiências, uma ela está agora adquirindo, que é o conhecimento em RH, mas tem também aquele conhecimento em comunicação. E eu fiquei os 4 anos da faculdade trabalhando em uma gráfica, e pensei, os 4 anos passaram muito rápido, eu fui fazer o outro curso, que era tecnólogo em gestão de RH, 2 anos, então eu falei, aqui eu não posso nem piscar, eu preciso, assim, no primeiro mês, nos primeiros meses, eu preciso conseguir uma oportunidade. E assim aconteceu. Eu brinco que eu não estava, acho que nem matriculado, eu já estava ali buscando estágio, porque eu falei, preciso correr atrás. E aí eu fiz esse movimento, busquei ali o estágio, então entrei, já estava ali com mais ou menos 27 para 28, consegui, acho que não passou nem do segundo, terceiro mês, deu tudo errado. A pessoa que me contratou, infelizmente, ele teve uma questão de saúde, e a pessoa que efetivamente ficou como minha liderança,
ela comentou que eu não era exatamente o perfil de profissional que eles precisavam, porque precisava ser alguém com experiência e tudo mais, sendo que era uma vaga de estágio. E tudo bem também. Então, assim, todos os meus planos foram ali, eu falei, nossa, e agora? Acabei de sair de uma empresa que eu estava ali 4 anos, que talvez eu pudesse até ter continuado, mas eu arrisquei, porque eu estava fazendo tantos processos seletivos que no mesmo dia em que eu recebi esse não desse primeiro estágio, né, comecei, mas não segui lá, recebi também um retorno positivo de outro processo que eu estava participando, então foi muito confiar, saber o que eu queria, independente de já estar num estágio ali que muita gente falava, nossa, mas qual é a cidade? Você vai mudar agora, mudar de curso, vai estagiar com quase 30 anos, então acho que eu confiei bastante, eu sabia exatamente o que eu queria. Foi difícil, porque não mudou nada em relação, às vezes, ao próprio preconceito que muitas pessoas têm quando as pessoas decidem, às vezes, com um pouco mais de idade, fazer um movimento de carreira e tem muitas dificuldades, mas eu falei, os anos vão passar de qualquer maneira. Então, a única escolha que eu tenho é conseguir dar um passo aqui, ok, não deu certo aqui, vou buscar outro lugar. Então, acho que é um tropecinho ali do meio do caminho, mas que fez parte do meu processo e com certeza me ensinou muito. E para você, avexado e avexada, vou parar só um pouquinho agora o nosso episódio para um recadinho do nosso apoiador Bolinhas de Amor. Na Bolinhas de Amor, cada brigadeiro é feito com carinho, sabor e aquele toque especial que derrete o coração. Perfeito para qualquer momento ou só porque você merece. Siga nossas redes sociais e venha se apaixonar por cada bolinha. Bolinhas de Amor, pelo seu apoio aqui no canal Não Se Aveste Comigo. Silmara, o que faz seus olhos brilharem quando você fala do seu trabalho? Olha, tenho várias coisas e talvez seja até um pouco repetitivo, porque eu vejo que o que normalmente, o dia a dia ele é desafiador, nem sempre é fácil, mas por outro lado, eu percebo que cada vez que eu vejo um retorno positivo de uma pessoa que passa por um processo de mentoria, vou usar acho que as mentorias como exemplo, que às vezes a pessoa ela chega ali um pouco perdida, não sabendo exatamente que passos ela dá, ela sabe que ela quer crescer na carreira, ela quer fazer um movimento intencional, mas o grande desafio normalmente é, por onde eu começo, o que eu faço? Então, normalmente é uma jornada, não é algo que a gente consegue ali só, eu brinco, não é uma pílula que você vai tomar e que vai fazer as coisas acontecerem, muito pelo contrário, é uma troca, né? Tem o meu 50%, tem o 50% ali da contribuição da própria pessoa engajada no seu próprio desenvolvimento, mas cada vez que eu percebo, né, essa pessoa ali do outro lado, realmente confiando no processo, fazendo a parte dela no processo, se comprometendo consigo, quer ou não, e realmente conseguindo dar os passos ali com consistência para chegar onde ela se determinou a chegar, é algo que, assim como o exemplo que você deu ali da educação, da alfabetização, eu percebo que vai além daquele momento. É perceber que às vezes aquilo é uma perspectiva de mudança que, mais do que um cargo, muitas vezes, recentemente aconteceu final de semana, eu fiz a última sessão com uma mentorada, e ela conseguiu se movimentar ali ao longo dos meses e entrar numa empresa em que ela teve ali quase mais de 50% do aumento, né, da remuneração anterior para o salário atual desse novo trabalho que ela começou a semana passada. E a gente estava conversando exatamente sobre isso e falei, se acostume. Talvez, assim, a gente está falando ali de um movimento que se acostume com, não é que é demais, é que talvez antes, por uma questão de necessidade, sim, ela acabou ali aceitando outros desafios que talvez a remuneração não fosse tão compatível. Eu falei, não, aqui a diferença é, você estava focada, você queria fazer esse movimento, e o que veio foi só um retorno, efetivamente, daquilo que você buscou, que a gente buscou ao longo do processo, mas que ela fez a parte dela muito bem feita, e eu sei que isso representa muito mais, quando eu perguntei para ela, né, eu falei, olha, o que tudo isso significa para você? E aí é óbvio que é a remuneração maior que entra, mas é a perspectiva de conseguir ir além do sobreviver. É começar a pensar em lazer, é começar a pensar numa gestão financeira para conseguir sonhar efetivamente. Então, acho que é um pouco do que eu percebo desse impacto que eu sei que vai muito além, mas que me dá normalmente ali eu falo que é aquele fôlego para seguir, apesar dos desafios. Eu acredito, Silmara, que você tenha
algumas mulheres na sua vida na qual você se espelha, né? Na qual você se inspira. A mulher preta traz muito isso, né? As nossas ancestrais, enfim. Quem que foram as mulheres que foram ajudando você a se construir, né? Quem foi que contribuiu para construir Silmara Pereira? Ai, que legal. Indiretamente, né, teria aqui uma lista infinita, mas diretamente não tem como eu não mencionar olhando para trás, né, que é aquele movimento que a gente fala, né, de Sankofa. Então, eu olho para trás e olho ali para pessoas como a minha mãe, que e quem veio antes também, minhas avós, mas representadas todas essas mulheres, digamos assim, representadas, vou usar minha mãe como exemplo para aprofundar um pouco mais, que é desde ela, meu pai era assim, já faleceu, mas ele não teve oportunidade de estudar, então assinava o nome e apenas, né, não teve oportunidade de aprender a ler e escrever. Ela acabou não concluindo os estudos, não tendo essa oportunidade, ambos por começarem a trabalhar muito cedo, praticamente crianças. E tem uma irmã 3 anos mais velha, mas assim, a minha mãe, ela acabou, quando ela foi trabalhar, ela trabalhava na casa de outras pessoas, durante um tempo também como babá, então sempre dedicando o tempo dela ali, e ela sempre falava sobre não querer que nem minha irmã e nem eu repetíssemos o ciclo, ou que ela tinha ali muito claro, apesar de ela e meu pai não terem tido a oportunidade ali do acesso à educação formal, ela entendia e sabia a diferença que faria. Então, ela sempre prezou a fazer o que ela podia e o que ela não podia, para que tanto minha irmã quanto eu tivéssemos experiências diferentes e oportunidades diferentes, que ela sabia muito bem, desde sempre, que viria por meio do nosso acesso à educação. Então, olhando para as gerações anteriores, né, que eu estou representando aqui, falando sobre ela, tem um peso muito grande, isso porque minha irmã e eu, se a gente olha para as gerações que vieram depois, não, mas fomos praticamente as primeiras, olhando para uma família, tanto do lado materno e paterno, que tiveram acesso à educação formal, à graduação, à pós-graduação, e a gente está falando de gerações nascidas nos anos 80, né, eu sou de 84, minha irmã de 81, que é ontem. Quando a gente olha e fala, sim, gerações anteriores, as nossas, não tiveram, de mulheres e homens, enfim, mas de uma população majoritariamente negra, que são dos dois lados, né, paterno e materno, não tiveram essa oportunidade, e é quase como que a partir daqui a gente consegue construir uma narrativa diferente, mas assim, que não começou conosco, para que a gente pudesse dar esses passos, acessar esses ambientes, e a partir deles gerar transformação, e hoje ver sobrinhas, primas, estudando e fazendo diferença, não foi porque começou com a gente, foi porque tiveram minha mãe, avó, tias e todas as que vieram antes, que eu consigo trazer aqui como fundamentais, para que inclusive eu também não desistisse no meio do caminho e entendesse que não era só por mim, era por todas nós. Embora, eu já estou ficando emocionada, embora para mim ficou muito claro todos os ensinamentos que você carrega hoje, né, e isso marca a nossa história, né, e é só quem é uma mulher preta que entende sobre isso. Então, eu gostaria que você falasse mais em específico, né, esses ensinamentos, né, você já falou né, que é o mais importante aí, e eu vejo isso muito em mim também, o legado da educação é muito firme, principalmente nesse período da história. Eu sou mais nova que você, então é um marco nesse período da década de 80, a população preta enfatizar a questão da importância da educação. A gente percebe que esse bloco da nossa história, eles tinham isso muito forte, muito intrínseco, que a gente tinha que estudar para romper essa bolha, né? Infelizmente, a gente percebe que isso talvez está se perdendo, e tem que restaurar isso, porque é através da educação, né, que a gente consegue o nosso lugar ao sol. Mas fala para a gente esses ensinamentos que você foi aprendendo com as mulheres pretas da sua família e outras também, e que fez diferença e que você está carregando até hoje, né? São os nossos marcos, marca a nossa alma, né, Silmara? Ah, e é profundo, né? Você foi falando aí também, a gente começa a lembrar e pensar.
sim, tem esse lugar da educação, que apesar de não ter sido o que ela teve acesso, o que elas, né, quando eu olho para as demais gerações anteriores à minha mãe, de ambos lados, seja paterno ou materno, não tiveram essa oportunidade, mas, ao mesmo tempo, eu olho muito para a questão, tanto dela quanto do meu pai, mas, enfim, de um lugar ali de muito, apesar de não ter tido esse acesso à educação formal, o quanto valores muito fortes, a forma como nós acabamos, mesmo com tantas restrições, mesmo passando por tantas privações, o quanto o básico nos foi garantido quando a gente olha em relação a valores aí pelo caminho correto, independente de que talvez isso fizesse com que o resultado demorasse a chegar. Então, quando eu olho para esse lugar de valores muito fortes, de uma coerência muito grande, que faz muita diferença hoje em relação a, apesar de tudo, eu nunca desejei alcançar algo a qualquer custo. E é muito fácil, não sei se a palavra mais adequada é fácil, mas assim, é muito comum que devido à restrição, que só quem passa, e eu estou falando de uma restrição que não é por escolha, que é você não ter alternativas, e talvez por conta disso ir por caminhos que não são os melhores e que normalmente não é porque a pessoa quis. Existem diversos fatores que influenciam para as pessoas irem por um caminho que não é o melhor caminho, e olhar de fora é sempre mais fácil, mas quando eu paro e olho para trás e vejo o quanto, mesmo diante de tantas restrições, diante de tantas dificuldades, nunca qualquer outra coisa que não fosse correta tenha sido cogitada ali, vamos por aqui que é mais fácil, vamos por aqui que apesar de não ser certo, vai trazer um benefício, vai trazer um retorno. Eu vejo o quanto isso se reflete em qualquer ambiente que eu ocupe. Então, eu brinco que foi uma educação, um berço que ele vai além do que o material pôde nos oferecer, e que muita gente às vezes tem o material, tem essa outra base que é, sim, super importante, mas que, infelizmente, fica a desejar nesse sentido. Então, acho que é uma das coisas que eu olho e tenho muito orgulho de saber que, apesar das dificuldades, sempre eu fui incentivada e tive exemplos concretos, mesmo que isso não fosse dito, de ambos, mãe, pai, família no geral, mas olhando principalmente para minha mãe, de que um jeito a gente daria. Não, né, não precisaria ser aquele jeito do lugar mais fácil, da coisa errada. Nunca foi esse o nosso incentivo e nunca foi esse o exemplo. Então, quando eu olho para isso e vejo que dentro do corporativo, principalmente nesse momento eu não estou no corporativo, mas tendo passado quase os últimos 15 anos atuando dentro de diversas empresas, quanto mais se sobe na hierarquia, mais a gente vê a fragilidade desse lugar dos valores. Então, eu realmente valorizo muito, porque o que é muito comum ver, e aí é ser humano, né, independente de qualquer coisa, mas esse lugar do poder, da hierarquia, dos cargos, tem muita gente que deixa de lado esses valores, como esse exemplo que eu dei, porque vale a conquista, né? É meio que a qualquer custo, independente de quem ficou pelo meio do caminho. E eu vejo que o quanto isso fez diferença, porque mesmo estando dentro do corporativo ou fora, isso nunca passou pela minha cabeça, muito pelo contrário, eu entendo que existem formas e formas de você conquistar o seu lugar ao sol. Gente, eu fiquei segurando o choro aqui porque é sobre isso, né? Sobre a nossa história muito marcada sobre isso, e eu lembro muito do meu pai falando, né? De que apesar das dificuldades, apesar dos impedimentos, apesar dos nãos, né? E esses não está relacionado realmente com a minha capacidade de estar dentro do lugar ou de ocupar aquele lugar, mas está relacionado realmente a uma estrutura de uma sociedade que ela é racista e machista e que ia me impedir de chegar em alguns lugares, mas que não justificaria eu ter uma conduta que fosse moral, né? No sentido de passar em cima de outras pessoas ou de fazer qualquer coisa errada, e que eu tinha que estar naquele lugar por competência, que isso ia doer muito, como dói até hoje, mas que a gente ia conseguir. Enfim, gente, é sobre isso, é sobre um episódio 3 emocionante, né? E para você, a deixar de abaixada, um recadinho aqui da Ellie
LT Serviços e Comércios, um super querido Karen e Guto, que têm sido muito apoiadores aqui do nosso canal. Na LT Produtos e Comércios, você encontra tudo em produtos de limpeza para sua casa ou empresa com qualidade e eficiência que fazem a diferença no dia a dia. Também trabalhamos com uma linha completa de descartáveis, garantindo praticidade e economia. E com primos personalizados, suas ideias ganham vida em produtos únicos feitos do seu jeito. Siga nossas redes sociais e fique por dentro das novidades, ofertas e lançamentos. LT Produtos e Comércios e primos personalizados, soluções completas com qualidade e personalidade. Obrigada, LT Produtos e Comércios. Então, fica um recadinho para você que é daqui de Jundiaí, região, está precisando de um produto de limpeza, sua empresa ou a sua casa. Eu aconselho vocês a entrar em contato com a LT. Obrigado pela parceria aqui no canal Não Se Aveste Comigo. Silmara, a gente falou um pouco sobre essa questão da importância da educação e a gente começa a identificar que a população preta, né, da década de 70 e a década de 90, fez uma força-tarefa que é onde a gente está se localizando, né, da importância do estudo e aquele movimento que os filhos tinham que estudar a qualquer preço, a valorização da educação como arma mesmo de empoderamento e de fazer com que a gente rompesse essa bolha social da qual a população preta foi inserida desde o movimento aí da escravidão, com o fim da escravidão, que fomos praticamente jogados aí à rua, né? E de qualquer jeito, e aí o resultado é esse que a gente encontra, uma sociedade com uma estrutura racista. Fala pra gente qual que é o papel da educação na construção desse futuro mais justo, mais igualitário, com oportunidade para todos. Perfeito. O tema educação ele daria aqui, assim, para desdobrar em de várias formas, mas acho que trazendo na linha do que você perguntou, tem o meu próprio exemplo, comentei sobre o meu pai, de não ter tido acesso à educação, e eu sei que isso fez muita diferença em relação às oportunidades que ele deixou de ter. No caso da minha mãe, a mesma coisa, ela não conseguiu concluir os estudos, ambos por uma questão social, ou seja, precisaram começar a trabalhar muito cedo. E quando eu olho para uma quebra de ciclo, né, quando a gente olha ali, apesar de ambos terem tido essa restrição, principalmente a minha mãe tinha incentivo e muito grande em relação a saber e verbalizar que o acesso à educação, tanto eu quanto minha irmã, que era o que faria, ela tinha muita consciência, apesar dela não ter acessado efetivamente ali, tido essa oportunidade, e ela enxergava também como esse é o único caminho possível para que vocês tenham oportunidades diferentes das que eu tenho hoje, que me limitam em relação ao trabalho, a fazer escolhas que ela nem poderia fazer justamente pelo fato de não ter ali os estudos concluídos, mas foi por conta de toda a dedicação, todo o trabalho dela, que eu tive a oportunidade de acessar o ambiente ali da faculdade, fazer pós-graduação, e eu entendo que vai muito além dos muros formais do que a gente adquire, do que é possível adquirir de conhecimento dentro de uma faculdade, isso porque a gente está falando sobre criação de senso crítico. Então, normalmente, quando se ouve, e se porventura vocês ouvem, não faz diferença, tanto faz estudar ou fazer faculdade, aquele discurso que muitas vezes ele é disseminado, e se ele é disseminado é porque interessa a alguém. Então, acho que é muito do acesso à educação que vai além dos muros, na minha perspectiva, é aquele que permite que a gente tenha senso crítico para conseguir ler o cenário e entender, não ter um olhar ingênuo em relação, inclusive, a esse movimento do estudar, não estudar, a quem interessa esse discurso, porque aí quanto menos senso crítico se tem, quanto mais discernimento se tem, mais fácil se torna a configuração que hoje, infelizmente, a gente ainda vê, de pessoas que sobrevivem, que estão ali em um contexto em que pode ser que a vida inteira dessa pessoa seja basicamente trabalhando, se dedicando, mas sobrevivendo, que é muito diferente de viver, que dirá de sonhar. Pensando sobre essa sua resposta da importância da educação, o que você gostaria que as próximas gerações de meninas negras soubessem?
E a gente fosse passar o bastão para elas, porque vai chegar esse tempo, né? Tá chegando já da gente passar o bastão para essas meninas. O que você gostaria de que elas soubessem, que a gente descobriu, né? Porque ao longo desse processo é assim que funciona, né? A nossa mãe passou esse bastão, ó, você foi até aqui, você tem que ir até lá, porque, né? Enfim, o que você gostaria que essas meninas pretas soubessem? Olha, que pergunta importante, né? Uma reflexão interessante até para, como você comentou, a gente está falando de passagem de bastão, de construção de legado, e tem um livro da Grazi Mendes, que ela fala ali, Ancestrais do Futuro, e talvez a mensagem de uma forma, ou o recado, ou pensando aqui agora, né, que ela fala ali sobre ancestralidade, ancestrais do futuro, então é pensar ancestrais do futuro. Nós, eu, você, e quem está aí nos ouvindo e vendo, nós somos ancestrais do futuro, ou seja, quem ainda às vezes nem nasceu, quem ainda está por vir, meninas, mulheres, que vão se tornar mulheres negras, elas talvez ainda não tenham nascido, mas provavelmente são elas que vão seguir materializando muita coisa que talvez a gente só plante hoje. Talvez a gente, por mais que eu queira viver muito, ainda é possível que muitas coisas iniciadas no dia de hoje, né, na fase em que a gente vive hoje, a gente não tenha a oportunidade de ver o resultado. Então, talvez essa mensagem ou esse lugar de reflexão que eu gostaria de trazer pensando nesse lugar de ancestrais do futuro, é pensar que é hoje, é nesse momento, que a gente tem o poder de construir um futuro diferente. Por isso, ancestrais do futuro. Mas pensando muito que é importante fazer o movimento. Se a gente for esperar o cenário perfeito, se a gente for esperar todo mundo estar de acordo com o que é importante, que a gente que vive os desafios, e nós sabemos, né, principalmente não que tem as pessoas aliadas, que também tem uma consciência e uma importância muito grande para fazer com que mudanças estruturais aconteçam, mas se a mudança estrutural não depende só da nossa ação, não depende só do nosso movimento. O ponto é, a gente precisa começar independente do cenário ao nosso redor, porque seja porque eu vou colher o fruto, seja porque eu sei que quem ainda está por vir vai colher esse fruto, tem muito poder e tem muito valor o que a gente resolve fazer no dia de hoje. Então, eu entendo que talvez essa mensagem seja muito de não deixar de fazer, independente de não ser você a que vai ter a oportunidade de colher o fruto, mas provavelmente vai ser você que vai fazer também a diferença para que quem chegar depois não passe ou não precise vivenciar nenhum terço do que, se nós vivemos, nossas gerações anteriores com certeza viveram situações ainda mais complexas e adversas. Então, é que a gente minimize e chegue a um ponto em que a gente tenha praticamente zerado esse tipo de desafios, de questões que a gente ainda vive nos dias de hoje, que a gente sabe que não vai ser amanhã, não vai ser depois de amanhã, que a mudança vai acontecer, mas ela precisa começar. Então, que elas sejam essas responsáveis por acreditar que sim, dá para fazer o movimento, precisa começar e precisa acreditar que dá para ser diferente. Você falou para a gente um pouco do que você gostaria que as meninas pretas soubessem, né? Essa passagem de uma geração para outra, né? Você muito bem enfatizou dessa importância que a gente tem de transmitir para as próximas gerações uma sociedade com menos situações discriminatórias, com mais oportunidades. As nossas mães vivenciaram uma situação, a gente teve um impacto menor, né? E é isso que a gente quer passar para essas meninas, né? Um impacto menor do que nós tivemos, né? Mas fala para a gente qual seria a marca mesmo da Silmara Pereira no mundo. A gente acha que a gente não marca as pessoas, mas eu tenho essa convicção que nem seja do nosso ao redor, com as nossas meninas, a gente deixa marcas. Qual vai ser a marca da Silmara Pereira para o mundo? Olha, alguém que passou por aqui, é que eu ainda estou passando, então é difícil conjugar como, mas vamos pensar já visualizando lá na frente, né? Eu penso muito em alguém que passou por aqui, né, pelo mundo,
e que passou de uma forma ativa, não só como uma espectadora, mas que criou oportunidades, e oportunidades que não foram somente para mim. Oportunidades que se desdobraram, seja por meio do exemplo, seja por meio da abertura efetiva de portas, que a gente sabe também como é, principalmente porque é muito sobre oportunidade. Quantas são as pessoas que muitas vezes não têm oportunidade? Então, é muito desse lugar, ocupar esse lugar, até porque tem uma música, né, da Beyoncé, que ela fala, tem a I Was Here, né, então, que ela traz um pouco desse, ela fala sobre, na tradução, sobre não deixar arrependimentos, deixar uma marca efetivamente no mundo. Então, acho que talvez uma linha parecida com essa, de não deixar arrependimentos, até num sentido de coragem, no fim das contas, porque quem é espectador, ou é só espectador ali, seja numa rede social, que fica ali só colocando ali, né, o defeito, em quem está fazendo um movimento, seja a pessoa que está ali fofocando, contando uma para outra, falando de uma outra, dificilmente essa é a pessoa que gera a transformação. Então, assim, e muito pelo contrário, quando a gente se coloca num lugar de exposição, de alguém que vai lá, que vai criar oportunidade, que vai fazer diferente, a gente está muito suscetível a esse lugar de apontamento de dedos. Só que também é um movimento que requer muita coragem, e eu me considero, olhando para a minha jornada, olhando para o meu ponto de partida, olhando para o meu lugar hoje, eu me considero justamente uma pessoa que se moveu por diversos motivos, mas com muita coragem, apesar de tudo. E essa a marca, é esse o lugar. Então eu entendo que é ter coragem e saber que não é simples, não é fácil gerar transformação, ser protagonista, mas isso é deixar uma marca. Isso é deixar uma marca de forma intencional e positiva. É esse o lugar que eu quero ocupar, é esse o tipo de marca que eu quero deixar. E eu tô só no meio da jornada, ainda tem muito impacto para gerar, muito legado para construir, mas eu penso muito nesse lugar de oportunidades. Talvez o movimento que eu faça abre a porta para quem vem, não necessariamente sou eu que vou conseguir passar por ali, mas para mim já é suficiente. É gerar essa transformação e ser alguém que passou por aqui e fez a diferença. Ser lembrada, você disse algo muito significativo, que é muito impactante, né? Porque volto naquele lugar dos nossos pais, que nos ensinaram justamente isso, né? Que não basta você estar no mundo, você tem que fazer diferença e trazer os nossos junto. Esse é o objetivo de tudo. E o impacto de ser lembrada como uma pessoa que teve coragem, porque tem que ter coragem para viver, tem que ter coragem para lutar e não desistir, apesar de, ainda mais sendo uma pessoa preta num mundo onde insistem em ter oportunidades só para pessoas brancas. Então, isso não é fácil, é uma sobrevivência diária. Então, eu acho que eu também, sabe, Silmara, eu também quero deixar esse legado. Eu vejo muito isso na fala da minha sobrinha, quando ela fala que, tia, você é muito corajosa, você vai lá e faz. Nem sei se vai dar certo, mas eu falei, é isso mesmo. Não interessa se vai dar certo ou vai dar errado, você tenta. E isso me foi ensinado. Se errar, você tenta de novo. Quantas vezes forem necessárias. Então, é desse jeito que eu quero que as pessoas lembrem de mim. Então, eu falo que a gente não nasce, eu falo que a gente brilha. Meu pai falava isso, que eu não nasci, eu brilhei no momento que eu abri o meu olho para esse mundo. Então, é isso, gente, é esse legado, é essa lembrança que a gente quer deixar. E para você que quer deixar um legado de uma mulher bem bonita, linda, como nós, como eu e Silmara, eu convido a você escutar aqui o recadinho da Casa Corraça. Atenção, gente. Quer realçar sua beleza e se sentir ainda mais incrível? Na Casa Corraça você encontra tudo em um só lugar: cabelo, maquiagem, unhas, depilação, cílios e tratamentos estéticos completos. Profissionais qualificadas, atendimento personalizado e resultados que você vai amar.
Agende seu horário e venha viver essa experiência de beleza com a gente. Siga as redes sociais da Casa Coraça. Obrigada, Fabi. Obrigada, Thaís, pelo carinho. Então, você que quer ficar linda com as suas madeixas, com as suas unhas, corre lá na Casa Coraça. Silmara, a gente estava conversando, né, todo esse processo do nosso episódio aqui, e eu entendo muito desse espaço histórico que a gente vive hoje, né? Nós vivemos num processo, como eu falei, da década de 70 à década 90, onde se tinha muita importância quanto à questão da educação, de estudar, para romper essa bolha, né? De ter postura, saber se colocar, né? Dessa firmeza. Isso é o bastão, é o legado que a gente recebeu aí das nossas mães. Mas a gente está percebendo que ao longo desse processo a gente está perdendo um pouco isso, né? As pessoas não entendem esse lugar. Né? Falo que para a população preta, para a mulher preta, não é só estudar, gente. E isso não é mimimi. Eu não estou aqui para me fazer de vítima de ninguém, porque eu não sou, eu não me coloco nesse lugar. Só que eu entendo o lugar aonde eu estou. É muito diferente a Ana Cristina, uma mulher preta, chegar que uma mulher branca. Né? Então, assim, enquanto esse processo, né, não for tão claro para as pessoas, ainda vai continuar, porque isso é um mecanismo da própria estrutura da sociedade que insiste em falar que não tem, mas existe. Existe, e é isso. Eu tenho certeza que se eu fosse uma outra pessoa, né, uma outra Ana Cristina Franca, talvez teria outras oportunidades, com certeza. Né? E isso me faz menor do que eu sou? Não, eu não jogo isso para o meu colo, porque eu entendo que não é a Ana Cristina. Né? Porque não é só competência, é outros processos que estão em pauta. Eu acho que é importante a gente trazer isso, porque muitas mulheres pretas acham e param de viver as suas histórias justamente por acreditar que é elas que são um problema, não entendem a engrenagem dessa sociedade que insiste em nos colocar no lugar, pois eu e Silmara e um monte insiste em não ficar, e eu não fico mesmo, e quem estiver junto comigo, eu levo para sair fora, não é? Vem com a gente. No caminho a gente explica, no caminho a gente explica. Exatamente, cola na gente que no caminho a gente vai explicando qual é esse movimento. Silmara, se sua história fosse contada em uma única frase, qual seria essa frase? Olha, profundo, viu? Porque é difícil a gente conseguir pensar em resumir, porque são tantas coisas, para caber em uma frase. Mas eu, refletindo aqui, e aí tô olhando aqui para baixo, que eu li recentemente o livro da biografia, né, da Viola Davis. Lindo! Ai, olha, sem palavras, né? Depois que você terminar... Mas assim, das primeiras páginas a gente já consegue ter uma dimensão e conectando o que ela traz, enfim, que tem diversos cenários muito adversos, questões muito complexas. Ao mesmo tempo, não é nem um lugar de romantização, muito longe disso, porque ela é uma exceção. Provavelmente, quantas são as pessoas que conseguiram atravessar tantos percalços como ela, e que chegou nesse lugar que hoje eu brinco, né? Terminei o livro querendo ser amiga dela, querendo dar um abraço. Se eu já admirava, admiro ainda mais, ao mesmo tempo pensando, nossa, quantas são as pessoas que talvez nunca nem cheguem nesse lugar de sair ali de um cenário adverso, de sair de um lugar de consciência talvez que nem exista. Porque o que eu vejo é conseguir dar nome às coisas faz muita diferença, nomear. Desde nomear um racismo, um preconceito, pode ser em diversos aspectos. Então, pensando numa forma de sintetizar e resumir, ela tem uma frase aqui que eu acho que conversa bastante com isso, para eu organizar e pensar o que seria a minha frase. Ela, em um determinado momento aqui do livro, ela fala: tenho muita compaixão por outras pessoas, mas sobretudo por mim mesma. E como que isso se conecta com essa minha frase, que pode representar muito da minha história, da minha jornada? Durante muito tempo, o meu olhar, e talvez por
enfim, pelas necessidades, por tudo, era muito do fazer, mas não olhar tanto para mim, num cenário de escolha. O que eu quero dizer com isso? Vou pegar um exemplo concreto. Oportunidade de trabalho. Muitas vezes as escolhas lá atrás, principalmente, não hoje em dia, mas lá atrás elas eram muito baseadas no o que temos disponível. Então não era necessariamente sobre uma escolha super consciente, apesar de eu saber muito bem que às vezes nem era aquilo que eu queria. Mas o cenário me demandava a agir, porque eu não tinha alternativa. Ou era aquilo, ou estar ali num cenário de ainda mais restrição por não ter pelo menos aquele mínimo vindo, entrando, mesmo que não fosse o mais adequado. E quando você traz aqui a questão das mudanças, as mudanças estruturais, a gente está falando de muitos anos atrás, coisas que a gente vive hoje, tem nome. Começam em gerações, quando a gente pensa em escravização, quando a gente pensa em coisas que aparentemente você fala, nossa, isso aqui não existe mais. A diferença é que com o passar do tempo, quando a gente busca o conhecimento, quando a gente sabe nomear tudo, ou quando a gente aprende a observar de uma forma crítica, por isso o poder da educação, por isso o poder do senso crítico, eu acredito que conseguir nomear as coisas ao longo da vida é muito do que me ajuda a seguir. Para eu não necessariamente ter um olhar ingênuo em relação a situações que às vezes, nossa, estou ali fazendo meu movimento, estudando, e mesmo assim a promoção não vem muitas vezes, e mesmo assim o relacionamento, a depender, afeta inclusive até esse lugar, né, que a gente fala ali da solidão da mulher negra, quem é a mulher que no fim das contas vai estar não só ali no bastidor, numa relação em que ela sai efetivamente, ela está ali ao lado de uma pessoa, iria para tantos caminhos, mas nomear tudo isso, compreender o que se passa ao redor, eu percebo que é muito do processo que, de certa maneira, eu acabei, no começo da vida, né, eu brinco, eu falo, eu sou autodidata, eu tenho um perfil autodidata, eu comecei a ler, aprendi a ler e escrever, eu não tinha entrado na escola ainda, e assim, foi muito ali por uma questão minha, realmente, de perfil, pensando que eu não tive esse estímulo intencionalmente lá no começo. E eu achava que no meio do caminho, eu achava que eu ia ser jornalista, que eu ia trabalhar escrevendo, ali tinha uma relação muito direta com a leitura e a escrita. Mas eu não entendia que, na verdade, no fim das contas, esse lugar do dar nome, aprender mais profundamente sobre as coisas faria tanta diferença. Então, acho que tem um pouco disso, né? De olhar com carinho para a minha jornada, saber que, apesar das adversidades, apesar das dificuldades, eu sempre fiz o melhor que eu pude com os recursos que eu tinha, porque às vezes durante um momento foi difícil, e eu pensava, nossa, o que eu podia ter feito de diferente? O que eu fiz aqui? O que eu não fiz aqui? Então, acho que quando eu vejo esse ponto, voltando à frase que ela fala, né, sobre tenho muita compaixão por outras pessoas, mas sobretudo por mim mesma, eu vejo que hoje, talvez a maturidade traz isso, saber nomear, sou a pessoa que aprendi a nomear as coisas com o passar do tempo, e talvez muito cedo. Isso me ajudou também a, hoje em dia, olhar com mais compaixão para mim, para entender que a gente não precisa carregar, às vezes a gente também assume muitas responsabilidades, mesmo sem querer muito cedo, que era isso, né, era começar a trabalhar, ganhar ali o seu salário, mas na verdade era para ajudar dentro de casa, diferente de falar assim, não, estou ganhando esse salário, estou juntando meu dinheirinho para eu fazer, não tinha esse espaço, mas hoje, é olhar e pensar, que bom, por um lado, que eu aprendi a partir mesmo dessas experiências, mas eu não gostaria que outras pessoas vivenciassem, a gente falou ali do que deixar para outras meninas, para outras mulheres, negras principalmente, então que elas não tenham talvez essas dificuldades, que elas consigam reconhecer, mas também não se cobrem de um jeito que às vezes a gente acaba se cobrando, e que não é simples, mas entendo que tem uma importância aí da gente conseguir ter o autocuidado, ter uma rede de apoio que nos ajude a fortalecer esse lugar da confiança, que às vezes para a gente é tão frágil,
Então, esse recado ali do livro, né, da compaixão, hoje em dia, para mim, faz muito sentido. E é saber que eu não preciso assumir todas as responsabilidades ali por mim, pelos outros, e entender que eu estou fazendo o melhor que eu posso. Talvez a frase possa ser essa, né? Que eu sou uma pessoa que, com certeza, em todos os momentos, uma certeza que eu tenho é que eu sempre faço, todos os dias, o melhor que eu posso, com os recursos que eu tenho. E se eu não tenho, crio oportunidade para que esses recursos cheguem de um jeito ou de outro. Gente, o episódio 3 já está se encerrando. Infelizmente, muita coisa aqui. Se deixasse eu com Silmara, a gente ia ficar aqui nesse episódio 3 meio que quase eterno. Mas a gente já está encerrando. E eu quero convidar a Silmara Pereira a completar a seguinte frase: minha história não começa na dor. Minha história começa muito além do ponto de partida. Se o ponto de partida, no meu caso, pode ter tido muito sofrimento, dor, adversidade, eu sou muito mais do que esse lugar, muito mais do que o ponto de partida. Ele não resume até onde eu posso chegar. Silmara, quero agradecer a sua participação aqui no nosso episódio 3. Quero que você coloque as suas redes sociais, fala um pouco de como a gente encontra essa preciosidade, essa relíquia, essa maravilhosa Silmara Pereira. Quem estiver precisando aí de uma mentoria de carreira, de liderança, precisa de palestra nessa área, como é que a gente encontra a Silmara Pereira? Perfeito, obrigada. Vou aproveitar também, compartilhar os contatos, mas não deixar de agradecer por esse espaço, que é sempre muito rico, que é sempre muito inspirador, então obrigada. E falando um pouquinho de como continuar essa conversa, né, que a gente começou aqui, que se deixasse a gente ficaria ainda por mais tempo. Então, LinkedIn, Silmara Pereira dos Santos, podem me mandar mensagem, mandar convite, e a gente continua essa conversa por lá, ou no Instagram, silmarapereira.carreira, e também a gente tem espaço de troca e de continuidade da conversa, que aqui a gente só começou. Obrigada, Silmara. Que esse episódio ecoe para todas as mulheres pretas que nos assistirem, que elas possam se reconhecer, não apenas na luta, mas também na beleza, na inteligência, na criatividade, no afeto e em cada sonho que carregam. Porque existir também é celebrar a própria potência. Espero vocês no episódio 4. Um super beijo.